Marido flagra traição da esposa com o ex durante a festa de Natal da própria família. Bem-vindo ao canal Traições Secretas, quando a confiança se quebra e a verdade aparece. Você já se perguntou o que faria se descobrisse que foi traído no dia que simboliza união, família e perdão? E se essa traição acontecesse justamente na casa da sogra, durante a ceia de Natal, cercado por sorrisos falsos, abraços e promessas vazias? Na história de hoje, em Traições Secretas, você vai conhecer o relato de um homem comum, trabalhador, que acreditava viver um casamento sólido, até perceber que estava cercado por mentiras. Uma noite que deveria ser de celebração se transformou no início do fim. Prepare-se para uma história chocante, dolorosa e real, onde a traição carnal acontece diante da cumplicidade familiar e o amor é substituído pela humilhação. Antes de começarmos, já deixa o like, comenta, compartilha, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma história emocionante como essa. E hype esse vídeo agora, porque quanto mais você interage, mais o YouTube entende que esse conteúdo é importante e entrega para mais pessoas, ajudando nossa família a crescer cada vez mais. Se você ou alguém que conhece já passou por uma experiência marcante de traição, superação, ou descobriu uma verdade que mudou sua vida, compartilhe conosco. Sua história pode ser contada aqui no Traições Secretas e ajudar outras pessoas que vivem situações parecidas. Envie seu relato para o nosso e-mail, que está na descrição. Garantimos total sigilo e, se preferir, sua identidade será preservada. Não guarde apenas para você. Conte sua história e faça parte da nossa família. Agora, vamos para a história. Eu sempre achei que conhecia minha esposa. Foram 6 anos de casamento, uma vida inteira construída em cima de rotina, sacrifício e confiança. Eu trabalhava demais, é verdade, mas fazia isso por nós, pelo nosso futuro, pela casa que compramos financiada, pelos planos que nunca chegaram a se concretizar. Karine sempre foi muito ligada à família, principalmente à mãe. Todo Natal, sem exceção, era na casa dela. Eu nunca questionei. Nunca desconfiei. Para mim, aquilo era apenas tradição. Naquele ano algo parecia diferente, mas eu ignorei. Talvez porque o amor, quando é verdadeiro, também nos deixa cegos. Mas antes vou me apresentar. Eu me chamo Rafael, tenho 38 anos, sou analista financeiro e até aquela noite eu acreditava que conhecia a mulher com quem dividi 8 anos da minha vida. Minha esposa se chama Karine, 35 anos, produtora de eventos, carioca da Zona Norte, expansiva, sorridente, querida por todos. Estávamos casados havia 6 anos, juntos há quase 9. Sem filhos. Ainda. Morávamos em Jacarepaguá, em um apartamento simples, mas confortável. Nossa rotina era previsível, estável, segura, pelo menos para mim. O Natal sempre foi uma data sensível. Para mim, era silêncio, ceia pequena, poucos abraços. Para ela, era festa, barulho, música, família reunida até de madrugada. Naquele ano, passaríamos o Natal na casa da mãe dela, em Campo Grande. Eu não queria ir. Nunca quis. Mas fui. Porque casamento, eu achava, também era ceder. Chegamos à casa da mãe dela por volta das 8 da noite. A casa estava cheia. Música de Natal, gente falando alto, cerveja aberta, risadas altas, crianças correndo, cheiro de peru no forno. Cumprimentamos a todos, e ali, entre risadas e abraços, estava alguém que eu não esperava ver. Diego, o ex-namorado de Karine. A justificativa foi simples demais. Ele é amigo da família, Rafael. Cresceu com meus primos. Eu aceitei. Aceitei porque confiava. Aceitei porque nunca imaginei que alguém pudesse destruir tudo em uma única noite. Mas eu estava errado. Ele tinha sido o primeiro grande amor da Karine. Namoraram por quase 5 anos antes de eu aparecer na vida dela. Ela dizia que tinha sido coisa de juventude, que o relacionamento tinha acabado mal por causa de uma traição do Diego com a prima dela, que não havia contato mais com ele havia anos, mas que a família gostava muito dele e por isso os convidaram. Mas ali estava ele, no terraço da casa, encostado no muro próximo da churrasqueira,
copo de cerveja na mão. Sorriso confiante demais para alguém que deveria ser apenas passado. Quando nossos olhares se cruzaram, senti algo estranho. Não era ciúme. Era um alerta. Como se meu corpo soubesse antes da minha mente. Karine travou por um segundo ao vê-lo. Foi rápido, mas eu vi. Ela tentou disfarçar. Sorriu. Me apresentou a ele. Amor, esse é o Diego. Diego apertou minha mão com força. Olhos firmes demais. Um sorriso que não chegava ao rosto. Naquela noite, comecei a perceber pequenas coisas. Olhares prolongados, risos abafados, conversas interrompidas quando eu me aproximava. Nada explícito. Nada que eu pudesse apontar e dizer, aqui, mas tudo fora do lugar. Depois da ceia, a música aumentou. As bebidas também. Karine começou a beber mais do que o normal, copo atrás de copo. A casa virou um cenário de festa forçada. Primos, tios, irmãos, sobrinhos, todos dançando, rindo, celebrando algo que eu já não sentia. Eu observava em silêncio, parado, como se não fizesse parte dali. Foi quando juntaram as mesas e todo mundo começou a conversar ao mesmo tempo que eu percebi. Karine e Diego estavam próximos demais. Conversavam baixo, inclinados um para o outro. Ela ria alto, um riso solto, fácil. Tocava no braço dele enquanto falava. Gestos simples, mas que comigo ela não tinha havia anos. Quando eu me aproximava, o clima mudava. Eles trocavam de assunto rápido, como quem esconde algo. Ali, sem prova alguma, algo dentro de mim já tinha entendido tudo. Eu tentei ignorar no começo. Disse a mim mesmo que era paranoia, que era só o álcool, só o clima de Natal. Mas algo dentro de mim não desligava. Toda vez que eu olhava, os dois estavam próximos demais. Os corpos inclinados um para o outro. A intimidade fácil demais para quem dizia não ter nada. Em algum momento percebi que Karine já não me procurava com o olhar. Antes, mesmo distante, ela ainda me buscava no salão. Naquela noite, não. O foco dela era outro. Quando eu me aproximava, o riso cessava. Diego se afastava meio sem jeito. Ela mudava o tom, como quem esconde algo às pressas. Foi aí que senti aquela certeza pesada no peito. A mesma sensação que antecede uma tragédia. Eu ainda não tinha provas, mas já tinha perdido a paz. E quando a paz vai embora, é porque a verdade está chegando. Foi então que o Diego se aproximou de mim. Veio com aquele sorriso confiante demais, segurando um copo na mão, como se nada estivesse fora do lugar. Ele encostou do meu lado e perguntou, num tom quase casual: Rafael, com todo respeito, você se importaria se eu dançasse uma música com a Karine? Aquilo me pegou de surpresa. Não pela pergunta em si, mas pela naturalidade. Como se eu fosse apenas um detalhe. Olhei para ele por alguns segundos, tentando entender até onde ia aquela ousadia. Antes que eu respondesse, Karine já estava em pé, ajeitando o cabelo, chegou perto de mim, me deu um selinho e disse: Amor, é só uma música. Assenti com a cabeça, mais por choque do que por consentimento. Vi os dois se afastarem, os corpos se aproximando no meio do salão, e naquele momento senti algo quebrar dentro de mim. Não era ciúme apenas, era a certeza de que eu já não ocupava mais o lugar de marido. A música estava alta, mas eu conseguia ouvir meu próprio coração batendo. Karine encostou o corpo no dele sem qualquer hesitação. Não havia distância, não havia respeito, não havia disfarce. Dançavam grudados, lentos demais para uma simples música, íntimos demais para quem dizia que o passado tinha ficado para trás. As mãos dele deslizavam pela cintura dela com uma familiaridade que me cortou por dentro. Karine fechou os olhos em alguns momentos, como se estivesse em outro lugar, como se eu não existisse. As pessoas ao redor riam, brindavam, comemoravam o Natal. E o mais doloroso não foi a dança. Foi perceber que naquele momento ela não era mais minha esposa. Ela estava ali, entregue, confortável demais nos braços de outro homem, enquanto eu assistia ao fim do meu casamento acontecer diante de todos, em silêncio. Eu já não aguentava mais assistir aquilo. Me afastei devagar. Fui até o freezer e peguei uma cerveja, mais para anestesiar do que para beber. O frio da lata na mão contrastava com o calor no peito.
Engoli o primeiro gole como quem tenta apagar um incêndio por dentro, fingindo normalidade enquanto tudo em mim desmoronava. Foi aí que o tio e o pai da Karine se aproximaram de mim, um de cada lado, como quem percebe alguém deslocado demais para aquela noite barulhenta. Começaram a puxar conversa, falar do trabalho, do calor do Rio, de coisas banais. Disseram que eu parecia quieto, perguntaram se estava tudo bem. Eu sorri por educação, balancei a cabeça, respondi o mínimo possível. A verdade é que me senti grato por aquele momento de distração. Por alguns minutos consegui não olhar para o salão, não procurar Karine com os olhos. A conversa me afastou da cena que estava me ferindo, mesmo que só por um instante. Mas por dentro eu sabia, aquilo era só um adiamento. A dor ainda estava ali, esperando-me ficar sozinho de novo. Engoli o segundo gole mais devagar, tentando acompanhar a conversa. Mas minha cabeça não estava ali. Eu respondia no automático, soltava um sorriso forçado, enquanto meus olhos insistiam em procurar Karine no meio do salão. O pai dela falava sobre trabalho, o tio lembrava histórias antigas, ria alto, e eu ali, presente só de corpo. Em algum momento, percebi que os risos altos dela tinham sumido. A música continuava, as pessoas dançavam, mas algo estava errado. Foi quando notei a cadeira vazia, quase ao mesmo tempo, a ausência dela no salão. Meu estômago revirou. Algo dentro de mim dizia que aquela distração tinha durado mais do que devia. Senti um aperto no peito, aquele pressentimento que chega antes da dor. Pedi licença, deixei a cerveja em cima do freezer e comecei a procurar com o olhar, sentindo um aperto no peito que já não era só ciúme, era pressentimento. Caminhei pelo salão desviando das pessoas, tentando parecer normal, mas por dentro algo já estava errado. Karine e Diego tinham sumido do salão. Cheguei perto da minha sogra e perguntei: "Dona Vera, a senhora sabe onde está a Karine?" Ela respondeu com naturalidade: "Sim, Rafa, ela foi ao banheiro e disse que ia passar na cozinha pegar mais vodkas para os drinks." Agradeci com a cabeça, mas o coração disparou. A cozinha ficava no andar de baixo, mais afastada, longe da música alta e das conversas. Desci as escadas devagar, sentindo cada passo pesar, como se meu corpo soubesse exatamente o que eu estava prestes a encontrar. O barulho da festa foi ficando distante, abafado, como se eu estivesse entrando em outro mundo. Quando cheguei ao corredor que dava para a cozinha, notei a luz acesa e um silêncio estranho, quebrado apenas por um sussurro apressado, seguido de uma risada baixa demais para ser inocente. Foi ali que percebi que aquela descida não era só para procurar minha esposa. Era para encontrar algo que eu nunca mais conseguiria esquecer. Meu corpo travou. Dei mais alguns passos e ouvi aquele som. Um gemido curto, abafado, inconfundível. Algo que eu conhecia demais para negar. O chão pareceu ceder sob meus pés. O ar ficou pesado. Ali, antes de ver qualquer coisa, eu já sabia. E essa certeza doeu mais do que qualquer imagem poderia doer. Aproximei-me da porta da cozinha com o coração quase saltando pela boca. A porta estava encostada. Olhei pela fresta e vi Karine nua, deitada em cima da mesa da cozinha, e o Diego sem camisa e nu, em cima dela, transando os dois. Empurrei a porta devagar. O rangido leve pareceu ensurdecedor. Karine me viu primeiro. O rosto dela perdeu a cor. Tentou se cobrir com o vestido. Diego apenas virou o rosto, como alguém incomodado por ter sido interrompido. Karine levou a mão à boca. Diego deu um passo para trás, pálido. O que vi ali não foi apenas traição, foi humilhação. Minha esposa deitada na mesa, o corpo dela entregue, a intimidade dela exposta ali sem pudor algum. Tudo aquilo que eu acreditava ser só nosso, acontecendo diante dos meus olhos. Na cozinha da casa da mãe dela, na noite de Natal, o mundo não acabou naquele instante. Ele simplesmente perdeu qualquer sentido que ainda tinha. Eu não gritei, não avancei, não chorei. Fiquei parado, observando, tentando compreender como alguém consegue agir com tanta naturalidade enquanto destrói outra pessoa por dentro. O silêncio que se formou foi mais cruel do que qualquer palavra poderia ser. Algo definitivo, sem volta. Subi as escadas sentindo vergonha por algo que eu não fiz.
As pessoas ainda riam no salão do terraço. Brindavam, celebravam. Ninguém percebeu que um casamento tinha acabado no andar de baixo. Peguei minha carteira e minhas chaves. Ninguém percebeu. Ninguém quis perceber. Eu saí da casa sem dizer uma palavra. Entrei no carro e dirigi sem destino. O rio iluminado parecia zombar de mim, com as luzes de Natal piscando como uma piada cruel. Naquela noite eu não chorei. Eu entendi que a traição não acontece só no corpo. Ela acontece na escolha, no desprezo, na decisão consciente de machucar. Eu lembro do calor abafado daquela noite de Natal, como se estivesse preso na minha pele até hoje. A casa da mãe dela sempre foi assim, cheia de gente, música alta, risadas forçadas e aquele cheiro constante de comida misturado com bebida. Tudo parecia normal demais, e talvez seja isso que mais machuca, o quanto a tragédia se esconde na normalidade. Cheguei em casa ainda com a cabeça fervendo. Abri a geladeira, peguei uma cerveja e fiquei ali parado, tentando entender em que momento tudo saiu do controle. Cada detalhe da noite voltava como um replay cruel. O silêncio da casa era pesado, diferente de qualquer outro. Meu celular começou a vibrar sem parar. Mensagens da mãe dela, do pai, das irmãs, todas tentando falar comigo ao mesmo tempo. Ninguém perguntava como eu estava, só queriam explicar, acalmar, resolver. Pouco depois, veio a mensagem da Karine. Disse que podia explicar tudo, que não era aquilo que eu tinha visto, que eu estava interpretando errado, e terminou dizendo que já estava a caminho de casa para conversar. Eu olhei para o celular e senti um vazio estranho, porque depois do que vi, nenhuma explicação parecia suficiente. Bebi devagar, sentado no escuro, enquanto a madrugada passava sem que o sono viesse. Fiquei acordado até o amanhecer, encarando o teto, tentando aceitar que nada daquilo tinha sido um pesadelo. Depois de quase uma hora, ouvi a chave girando na porta. O som ecoou pela casa silenciosa. Karine entrou devagar. Os olhos inchados, o rosto vermelho, a respiração curta, como quem entrou em pânico. Ela fechou a porta devagar, como se tivesse medo do barulho. Ficou parada alguns segundos respirando fundo, até me ver sentado no sofá, no escuro. "Rafael", disse baixo, a voz trêmula. "A gente precisa conversar." Não respondi. Continuei olhando para a TV desligada. Ela se aproximou mais um passo. "Não foi do jeito que você está pensando. Eu juro, eu posso explicar." Soltei uma risada seca, sem humor. "Explicar o quê, Karine?" Finalmente falei. "O que eu vi? Ou o que você achou que eu não veria?" Ela começou a chorar. Eu errei, mas não foi planejado. Olhei para ela, sentindo um vazio que doía mais que a raiva. "Não foi planejado? Primeiro ele tem a cara de pau de me pedir para dançar com você. Já achei um desaforo. E depois você me pedindo e dizendo que seria só uma música." Ela ficou em silêncio. Eu respirei fundo, passei a mão no rosto e finalmente perguntei, sem conseguir esconder o tremor na voz. "Há quanto tempo isso vem acontecendo, Karine? Porque do jeito que flagrei não foi recaída de um dia." Ela abaixou a cabeça, apertou as mãos uma contra a outra e ficou em silêncio por alguns segundos, que pareceram eternos. "A gente voltou a se falar há 3 meses. No início era só conversa." Ela começou quase num sussurro. 3 meses? Interrompi, sentindo o estômago revirar. "Então não foi só hoje? Você já estava me traindo há 3 meses? Ela respirou fundo antes de falar, como se estivesse ensaiando aquela explicação havia dias. "Sim, uns 3 meses. Me desculpa, Rafael, não queria te machucar", admitiu, e continuou. "Foi depois que Diego voltou de São Paulo. Ele passou a me mandar mensagens dizendo que nós precisávamos resolver coisas mal resolvidas do passado. No início neguei, ignorei, tentei manter distância, balancei a cabeça e passei mão no rosto. E ela continuou. Depois vieram os convites insistentes para um café, só para conversar. Recusei 2 vezes, porque sabia que estava ultrapassando uma linha proibida, mas na terceira acabei aceitando, achando que teria controle. Foi ali, naquele encontro, que eu admito que errei. Me senti fraca, confusa, mexida emocionalmente, e acabei cedendo. Perdemos o limite
e fomos para um motel. Enquanto falava, ela chorava, repetindo. Rafa, começou com uma decisão que achei pequena, mas que destruí tudo. Quando ela terminou de falar, algo dentro de mim quebrou de vez. Não foi raiva explosiva, foi um vazio pesado, como se arrancassem o chão debaixo dos meus pés. Eu fiquei em silêncio por alguns segundos, olhando para ela como se estivesse diante de uma desconhecida. Meu estômago embrulhou. Minhas mãos começaram a tremer. Eu perguntei, Karine, como você teve coragem de planejar tudo, de mentir por 3 meses e voltar para casa depois fingindo normalidade, depois de ir a um motel com outro homem? A voz saiu baixa, mas carregada de desprezo. Rafa, não foi só a traição, foi a escolha. Cada mensagem respondida, cada encontro que aceitei, cada mentira dita olhando nos seus olhos. Mas eu juro que tentei parar. Eu sabia que estava errada. Quando ela terminou de falar, algo dentro de mim quebrou de vez. Não foi raiva explosiva. Foi um vazio pesado, como se arrancassem o chão debaixo dos meus pés. Eu fiquei em silêncio por alguns segundos, olhando para ela como se estivesse diante de uma desconhecida. Meu estômago embrulhou. Minhas mãos começaram a tremer. Olhei para a Karine e percebi que nada do que ela dissesse mudaria o que foi quebrado. Não era só a traição. Era a escolha repetida, a mentira sustentada, o desrespeito dentro da família dela. Respirei fundo e disse com a voz calma, acabou. Não houve grito, nem drama. Só verdade. Pedi que ela arrumasse suas coisas e fosse embora naquela mesma noite, porque se ficasse, eu não responderia por mim mesmo. Naquele sofá escuro, eu não perdi um casamento. Eu recuperei a mim mesmo. O divórcio não foi uma vingança. Foi a única saída possível. Entrei com o divórcio logo depois e em 3 meses tudo estava resolvido. Não tínhamos filhos. O apartamento era alugado e estava no meu nome. Ela ficou com o carro, porque eu não queria mais brigar. Só queria me livrar daquela bomba emocional. Karine voltou a morar com a mãe. Algum tempo depois, fiquei sabendo pela irmã mais velha dela que Karine foi atrás do Diego. Mas a resposta foi dura. Ele disse que não queria compromisso, que estava voltando para São Paulo e não queria mais contato. Bloqueou ela em todas as redes. Hoje eu sigo em frente. Não carrego mais culpa, nem dúvidas. O que ficou para trás virou aprendizado. Recomecei do zero em silêncio, reconstruindo minha vida longe da mentira. Descobri que a paz vale mais do que qualquer amor quebrado. E pela primeira vez em muito tempo, eu durmo em paz comigo mesmo. Se você está acompanhando nossas histórias e quer continuar assistindo relatos intensos, reais e cheios de reviravoltas, já deixa o like agora e dá aquele hype no vídeo. Se inscreva no canal Traições Secretas para não perder nenhuma história de traição, infidelidade e dramas familiares que prendem do começo ao fim. Escreve aqui nos comentários o que você achou dessa história. A sua opinião faz toda a diferença. Quanto mais você interage, mais o YouTube entende que esse conteúdo precisa chegar a outras pessoas. E se esse relato te chocou, o próximo pode ser ainda mais forte. Até a próxima história. Obrigado.